Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras pelos canais 3 da NET, também pelos canais 22 da Megabit e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos e para falar sobre esse assunto nós temos aqui a visita da secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT Brasil, Jandira Uehara. Tudo bem, Jandira? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Muito obrigado aí por reservar um espacinho da sua agenda para vir conversar aqui com os trabalhadores e as trabalhadoras que estão nos assistindo, viu, Jandira? Agradeço pelo convite. É um imenso prazer poder conversar com nossos companheiros e companheiras aqui da região de Osasco. Muito obrigado. Com a gente aqui também conosco, o nosso diretor de comunicação, o Arruda. Bom dia, Arruda, tudo bem? Bom dia, companheiro Jeff, bom dia, companheiro Bom Jandira, dia, bom dia, comerciário e comerciária. E, como sempre eu falo, não guarde os problemas das empresas que vocês trabalham para vocês. Tragam até nós, que nós vamos procurar levar a solução, procurar conversar com as empresas, para que as empresas tratem vocês com mais respeito, com mais carinho e entender que vocês é quem adianta tudo dentro da empresa, é quem cresce o próprio empresário, né? E queria dizer também que somos fortes porque somos Secor, né? E o nosso lema é sempre fazer o melhor. Isso aí, Arruda. Jandira, começar falando um pouquinho da sua trajetória. Na secretaria, como é que você chegou à Secretaria de Direitos Humanos? Eu sou da região do ABC, né? Nasci em São Bernardo e minha atuação política sempre foi naquela região, mais especificamente em Diadema. Eu sou funcionária pública municipal, né? Minha formação é na área da educação e fui presidente do sindicato municipal durante 2 gestões, né? E ali, quer dizer, começou essa trajetória, né, na vida sindical, né? Uhum. Em 2012 eu fui eleita para a Executiva Nacional da CUT, mas como diretora executiva, né? E no último congresso, em 2015, eleita como secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos, né? Já com uma pasta mais específica, né? Para tocar essa difícil tarefa no nosso país, né? Tanto de mobilizar em relação às políticas sociais, quanto à defesa dos direitos humanos. Direitos humanos, né? Nós vamos já entrar nesse assunto, porque hoje em dia não está fácil defender direitos humanos, né? Mas vamos falar um pouquinho da secretaria, qual é o trabalho desenvolvido pela secretaria hoje no país? Então, a secretaria, o tema dos direitos humanos, ele foi incluído agora, mais recentemente, no último congresso da CUT, em 2015, que a secretaria passou a abarcar também, embora já viesse trabalhando, né, com as questões relativas aos direitos humanos. E principalmente a partir do entendimento, né, que direitos humanos são conjuntos dos direitos, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, né. Os direitos humanos, eles incluem, hoje tem uma discussão, quer dizer, não só no Brasil, mas também fora, quer dizer, de todo um setor, né, de direitos humanos, que coloca, quer dizer, num patamar de defesa de direitos econômicos, direitos sociais, direitos políticos, direitos ambientais, direitos culturais, ou seja, ver o ser humano e os trabalhadores de uma forma integral, né? Então, portanto, não existe só violação de direitos humanos quando se trata de questões políticas, mas também de questões econômicas, né? Quer dizer, é uma parcela significativa dos trabalhadores e das trabalhadoras estarem sofrendo problemas até para se alimentar de fome, isso é uma questão de direitos humanos, né? Sim, sim. Então, assim, foi partindo desta visão que a gente, quer dizer, colocou essa questão como uma das questões prioritárias, né? E acho que foi um acerto muito grande, porque 2015, quer dizer, já começa, né, o aprofundamento desse golpe que houve no Brasil, que é uma violação de direitos, né, humanos em todos os setores. Então, quer dizer, nós já começamos, né, na secretaria com essa questão, quer dizer, de uma forma muito destacada, né, pela própria conjuntura que a gente vive. Agora, no momento em que foi criada, né, a secretaria, ou foi incorporada a questão dos direitos humanos, a gente ainda não tinha este momento assim tão forte de ataque aos direitos humanos, de incompreensão dos direitos humanos, né, porque hoje nós vivemos um ataque que beira o fascismo sobre o conceito de direitos humanos, que é um conceito universal, né, faz parte de acordos internacionais, não é isso? De entendimentos internacionais. Mas em 2015, em 2013, na verdade, né, a gente começa a ter,
quer dizer, um avanço ou uma visibilidade maior dessa direita reacionária e fascista no Brasil, né? Então, quer dizer, isso já em 2013, após aquelas mobilizações que aconteceram, aquelas movimentações todas, quer dizer, é um momento que a direita aparece nas ruas pela primeira vez, né? Nós não tínhamos ainda assistido a direita nas ruas, né? Pelo contrário, né? A gente vem, quer dizer, do período de que conseguimos, né, superar, derrubar a ditadura militar no processo de ascenso da democracia no país, né? Então, nós não chegamos a ver isso. Em 2013, começa a ver os movimentos de direita na rua, isso começa a aparecer de uma forma muito forte. E essa é uma das razões pelas quais, em 2015, também a gente decide, quer dizer, ampliar, né, o escopo da secretaria e a CUT tem uma especificidade nessa questão, né? A gente estava até então acostumado a ver um embate no campo das ideias, da esquerda assim, e de uma direita econômica, né, mas liberal nos costumes, né, que era a tendência mundial, né? Você acha que esse fascismo que começa a aparecer em alguns momentos ali na Alemanha através do neonazismo, né, do retorno do nazismo, alguns movimentos que estão associados aí à ascensão do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, tem a ver com essas figuras? No mundo todo, acho que não com as figuras, né, mas com os processos sociais que estão acontecendo, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um período de uma crise do capitalismo profunda e um capitalismo que está se mostrando incapaz de se autorreformar, né? Como houve em outros momentos, né? Sim. Da história. E um momento em que a classe trabalhadora está sendo empurrada, quer dizer, para o abismo, né? Para o abismo social, econômico, desemprego. Esses momentos na história, quer dizer, eles fazem com que esses grupos, né, se fortaleçam, né, diante das contradições existentes, né? Veja na França, por exemplo. Na França nós tivemos governos que se diziam socialistas e que aplicaram o programa neoliberal. Isso desorienta a classe trabalhadora, né? Sim, Um exemplo, totalmente. né? Obviamente que a gente tem outros fatores que colocam essa questão. O Trump, nos Estados Unidos, quer dizer, ele, grande parte embora a eleição dele seja questionável, né, do ponto de vista da quantidade de votos em relação a como funciona o sistema político lá, com aquele sistema de colégio eleitoral, mas o Trump efetivamente teve votação também na classe trabalhadora, Sim, né? sem dúvida. Não Diante, quer dizer, da chegar... desindustrialização, diante das... Então, assim, nós estamos vivendo um momento em que o nosso trabalho, quer dizer, a esquerda, né, no movimento sindical, nos movimentos sociais, né, nos partidos, precisam ter um programa muito claro de defesa dos trabalhadores, né? Porque a gente não pode dar espaço, né, para que essa direita fascista cresça, como já cresceu em outros momentos de uma história recente, né? Sem do dúvida. mundo, né? Então, é um momento muito de uma crise muito grande, né? Um momento de guerras, né? Um momento, quer dizer, que os preconceitos, né, aparecem, né, na Europa contra os imigrantes e, bom, enfim, essa situação toda. E no Brasil isso também se adapta, né, à nossa realidade. O Brasil já está falando em fechar a fronteira com a Venezuela, né? Pois é. A gente preocupado com o muro do Donald Trump lá no México e o Brasil falando em fechar a fronteira com a Venezuela. Fechar a fronteira com a Venezuela, né? E a gente sabe que ao longo dos últimos, pelo menos 10 anos, nós tivemos muito mais brasileiros indo para a Venezuela do que venezuelanos vindo para o Brasil, né? E fora o uso político, né? Que eles querem caracterizar com uma situação humanitária, porque supostamente na Venezuela haveria violações de direitos humanos. E a gente sabe perfeitamente que isso tem a ver também, de novo, né, com os interesses... Com o embate político ali, né? E a política internacional, né, que tem a ver com o petróleo, né? Bom, enfim. Enfim, é um momento muito difícil para a classe trabalhadora. E é um momento em que essa direita, ela aparece. E nós temos que saber como combatê-la, né? Pois é, falar em um momento difícil para a classe trabalhadora, é um momento único na história do país. Nós temos um ex-presidente, né, preso através de um processo que está carregado de irregularidades, né, num procedimento acelerado que surpreendeu até os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que você, que inclusive estava em Curitiba, lá, né, na vigília, como é que está o clima lá, Jandira? Como é que está a situação? Olha, a vigília em si está muito bem organizada, a solidariedade, né, em torno da prisão do presidente Lula é imensa, né?
E isso vai se manter até que Lula seja libertado. Obviamente não só a vigília, como ações de mobilização no país como um todo, né? Agora, veja, a prisão do Lula é uma decorrência do golpe, né, que tirou a presidenta Dilma, né? E assim, existem 3 objetivos que estão muito claros para os setores conservadores e os setores políticos, econômicos, né? Porque quer dizer, o que aparece é o Congresso Nacional, essa figura deplorável do presidente Temer, é a mídia golpista a serviço, mas a serviço de quem? A serviço da classe dos capitalistas, tá certo? Quer dizer, que decidiram acabar com qualquer possibilidade, quer dizer, do Brasil ser um país, em primeiro lugar, soberano, porque esse golpe que aconteceu e a prisão do Lula tem a ver, quer dizer, com o objetivo dessa direita de que o país volte a ser quintal, né, do imperialismo americano, né? Isso está claro, né, com a questão do pré-sal e outras questões, né, de perda de soberania nesse período, com a questão de reduzir os direitos dos trabalhadores, isso, quer dizer, a reforma trabalhista, a terceirização, né, a emenda constitucional 95, quer dizer, que reduziu os investimentos em políticas sociais por 20 anos. 20 anos. O que é isso? Isso é a destruição, quer dizer, da educação, da saúde, é a destruição das políticas de fiscalização no país, quer dizer, de fiscalização de trabalho infantil, de trabalho escravo, enfim. E é também, quer dizer, um objetivo de reduzir os direitos políticos, né? Porque o que está acontecendo hoje efetivamente é isso. Efetivamente tá certo? Os direitos políticos, né? Não só, obviamente, do presidente Lula, mas do conjunto da classe trabalhadora e criminalização dos movimentos sociais, né? Então, assim, a prisão totalmente ilegal do presidente Lula tem a ver com isso, porque efetivamente, né? Lula ontem saíram as pesquisas, novas pesquisas. Pois é. Lula continua imbatível. Na preferência do eleitor. Tá certo. A preferência, segundo turno, vence com folga. Com folga. Caiu a rejeição ainda. Caiu a rejeição. Exatamente, porque a percepção da maioria da população hoje é que ele está sendo perseguido. Mesmo aqueles que não votariam no Lula, tem a clara percepção que há uma perseguição para impedi-lo de concorrer à presidência da República. Mas assim, parece até completa falta de noção, né? Porque no momento seguinte, no passo seguinte em que é feita, decretada a prisão do Lula, a própria imprensa divulga que todos os outros implicados na Lava Jato ou vão tendo os casos arquivados ou vão tendo mudança de condução do processo de forma a facilitar a vida deles. Continua sendo só o Lula. Só o Lula. E assim, eles não conseguiram. Quer dizer, o Lula é investigado desde os anos 70. Né? Até hoje não conseguiram provar nada contra o Lula. Aí eles pegam essa história do apartamento do Guarujá. Hoje, não sei se vocês viram, o MTST, o Povo Sem Medo, a Frente Povo Sem Medo ocupou o apartamento. Olha, se o apartamento é do Lula, ele pode ser ocupado. Tá certo? Tá correto, né? Apartamento que vai a leilão. O apartamento é do Lula, ele está lá por conta. Então, vamos ocupar o apartamento do Lula, né? Parabéns ao MTST por essa ação, porque é uma ação pedagógica, né? Pedagógica, tá certo? Bom, é do Lula, então o Lula nos autoriza a estar aqui. Não vai ter leilão para a OAS, pois é, para a OAS, né? Então é assim, é surreal, né? O que está acontecendo nesse país e nós precisamos, quer dizer, mobilizar a maior parte, né, da classe trabalhadora, do povo que quer, né, poder votar no Lula, ter o direito de votar no Lula, porque a gente precisa de muita mobilização, né? É muito importante os acampamentos, tem acampamento lá em Curitiba, que é o principal, tem em Brasília, agora no Ceará também, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos conversar muito com as nossas bases, tá certo? Para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E o enorme retrocesso que tem significado todo esse processo, né, de perseguição, né, ao Lula, aos sindicatos, tá certo? Estão tentando enfraquecer os sindicatos. Não, a reforma trabalhista deixa claro isso. Né? O único objetivo era enfraquecer os sindicatos. Enfraquecer os sindicatos e retirar o direito dos trabalhadores. Né? A história do negociado sobre o legislado e ao mesmo tempo que tira fontes de financiamento e força dos sindicatos, é para acabar com o equilíbrio na balança da negociação. Exatamente.
E há exemplos assim, por exemplo, no Japão, que o negociado sobre o legislado existe há muito tempo. Então, veja só o problema, as coisas que depois de anos, né, de mais de 20 anos de negociado sobre o legislado, os resultados disso. Isso num país, vamos dizer, que tem um nível, né, de, bom, enfim, de supostamente qualidade de vida, desenvolvimento muito maior que o do Brasil. No Japão, existe o negociado sobre o legislado e existe uma lei de jornada de trabalho. Tá certo? No entanto, com um acordo entre os patrões e o sindicato, a jornada de trabalho pode ir além daquele limite estabelecido em lei. O que aconteceu agora? Vai acabar a questão do negociado, a tendência é sobre o legislado na questão da jornada de trabalho. Por quê? A jornada de trabalho se tornou um problema de saúde pública. As pessoas trabalham de 60 a 80 horas semanais. O número de adoecimento mental é imenso, o número de suicídio imenso. Né? Se tornou um problema que agora eles estão discutindo lá uma reforma trabalhista para corrigir, né, os efeitos dessa tal da livre negociação. Né? Então imagine, se isso aconteceu lá, imagine o resultado, em pouco tempo aqui, em 4, 5 anos, dessa reforma trabalhista no país. Brutal, né? É brutal, né? É voltar a condições, né, análogas à escravidão para grande parte da população, para grande parte da classe trabalhadora. Por falar nisso, você tem batido muito nessa tecla nas atividades, né? E virou notícia no país todo, essa questão do combate ao trabalho escravo, né? Com o governo golpista Michel Temer, foram atingidos os menores índices de resgate de trabalhadores, né, na história do país. Na história do país, veja. Essa questão do grupo, né, de fiscalização do trabalho escravo, e a primeira legislação que diz respeito a isso foi em 1995. Porém, foi com Lula em 2003 que, quer dizer, o aporte de recursos para fiscalização e não só, a criação da lista suja das empresas. Uhum. Porque, veja, para as empresas, tudo que eles não querem é que divulgue, né, o que eles fazem. Sim. Em 2003 foi criada a lista, né? Então a obrigatoriedade todo ano essa lista ser publicada, tá certo? E feitas as sanções, né, às empresas, né? Por exemplo, crédito rural, Sistema Nacional de Crédito Rural, fazendas, agronegócio que tenha trabalho escravo, pela lei está impedida de receber financiamento, né? Bom, e por aí, e daí afora, quer dizer, e o número de fiscalização aumentou muito, né, durante todos os governos, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, né, a ponto do Brasil se tornar uma referência exatamente. No combate ao trabalho escravo. Quer dizer, o que acontece com o golpe, com o Temer? Primeiro, com a emenda constitucional 95, que reduz, né, congela os investimentos, simplesmente caiu totalmente o aporte de recursos para fiscalização. Chegou a 20%, o que inviabiliza, né? O que inviabiliza, estava com dificuldades de combustível para fazer as fiscalizações. Então, a queda das fiscalizações tem a ver diretamente com o desmonte do setor de fiscalização. E o outro problema, que é gravíssimo, né, que é assim, desde que a PEC do trabalho escravo, tal, que isso anos e anos debatido, qual que é a questão? A questão é o que é trabalho escravo. Essa é a disputa, caracterizar o que é trabalho escravo. E trabalho escravo no Brasil, quer dizer, é o quê? É o trabalho forçado, né? Quer dizer, sem a pessoa poder sair, são as condições degradantes, é a servidão por dívida e também a jornada exaustiva, ou seja, uma jornada que leva a pessoa, que pode levar a pessoa até a morte, adoecimento, jornada de 14, 16 horas por dia. O que querem os grandes empresários? Eles querem que se limite à questão do trabalho forçado e da servidão por dívida. E que se retire da lei as condições degradantes e a jornada. Então, essa é a grande disputa que existe em relação a isso. E o moderno trabalho escravo não é o trabalho escravo do século XIX, tá certo? Essas são as condições reais de trabalho escravo no país. Bom, o que o Temer fez, além de tudo? Tentaram fazer, viu uma portaria no ano passado,
descaracterizar esses 4 elementos do trabalho escravo e o trabalho escravo ficar reduzido à questão do trabalho forçado, ou seja, do trabalhador não poder sair daquele... Quer dizer, isso é um absurdo, tá certo? Isso foi derrubado, mas o Temer fez isso às vésperas da votação da denúncia, né, de corrupção que foi feita, do afastamento. Pois é. Nas vésperas. E a bancada ruralista votou em peso. Né? Para nós é claro que isso foi uma moeda de troca. Né? A portaria caiu, né? Totalmente ilegal, né? Diante, né, do Código Penal e da legislação do país. E aí o que eles fizeram então? Desde 2014, os empresários já tinham conseguido a não publicação via, né, via processo judicial, a não publicação da lista suja. Né? O ano passado, em outubro, foi julgado definitivamente e o governo é obrigado a divulgar a lista suja. O governo enrolou Sim, esses meses todos até semana passada. Quando apareceu, quer dizer, inclusive, além da maioria, 34 empresas a mais, a maioria ligada ao agronegócio, mas também apareceram situações novas, como o comércio no Rio de Janeiro, de pastelarias, de bares, mas aí com imigrantes chineses. Nós tínhamos muitos casos de bolivianos, né? Nessas oficinas, sim, né, de costura, e agora apareceu esse novo... aqui em São Paulo, na região do Brás, Bom Retiro. Pois é, tempos difíceis, né, Arruda? Realmente essas reformas do Temer veio para acabar mesmo de uma certa forma. É claro que a população se une, as centrais se unem, mas é uma coisa tão macabra que o pessoal não consegue chegar a lugar nenhum, né? Mas mesmo assim tem que continuar lutando, porque lutando já está difícil, imagina se entregar e não lutar, né? Falando da prisão do presidente lá, é uma pessoa que ajudou tanto a população, né? E de repente está acontecendo o que aconteceu. O pessoal está reunido, tudo bem, espero que tenha uma vitória, né? Logicamente, porque enquanto o Lula ajudava a pobreza, né? O Temer tira da pobreza para entregar para o rico. É incrível uma coisa dessa, né? Mas é uma coisa que a gente não pode esquecer, não pode parar e tem que ir para a luta mesmo, né? Porque senão... Jandira, agora, eu queria aproveitar, o tempo já está ficando curtinho para a gente aqui, tem um tema importante de atuação da Secretaria para a gente falar, que é a questão, né, dos trabalhadores, das pessoas com deficiência, da inclusão. A gente, antes de começar a falar aqui ao vivo no programa, comentava um pouquinho aqui o bolsão que nós temos aqui na região de Osasco, né, sobretudo na atuação de um dos segmentos metalúrgicos, que consegue altos índices, né, de inclusão, né, de cumprimento da lei de cotas, né, a 2213, né, 8.213, né, da lei da Previdência Social, mas isso é uma realidade, assim, é uma exclusividade assim, no país. O cenário no país ainda é muito ruim, né? Muito ruim. Nós não temos no país, hoje são menos de 1%, né, dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, né, incluídos, né, no mercado de trabalho. Quer dizer, o empresariado usa muitos subterfúgios, tá certo? Para descumprir a lei de cotas, né? E principalmente, quer dizer, com uma visão de que a pessoa com deficiência é um enfermo, né? E não uma condição de vida. Sim. E sendo uma condição de vida, quer dizer, nós temos que garantir a acessibilidade e garantir que a pessoa possa desempenhar todo o seu potencial, tá certo? Porque essas pessoas têm potencial, né? Tem direito a escolher, né, um trabalho, tá certo? Uma área de atuação que ela tenha, quer dizer, maiores condições e ter condição de acesso, né? Porque não há acesso, né? E o acesso, o problema da acessibilidade não é um problema só na empresa, é um problema geral, estrutural da sociedade. A pessoa precisa sair de casa até chegar ao trabalho e no trabalho ter garantida a sua condição, né? E, assim, o cumprimento a burla à lei de cotas é muito grande, né? Então, e muitas vezes alegando que não existem pessoas qualificadas para os cargos, o que não é verdade, né? Quer dizer, nós temos que aprimorar esse sistema. Na CUT, nós temos, acho que a única central que tem
um coletivo nacional de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, né? E nós estamos fazendo um trabalho de ampliar isso para os estados, tá certo? Criando, né, metodologias de construção desses coletivos e também de ações práticas, tanto de mobilização quanto de fiscalização, né, de lei de cotas, quanto também de ter nas pautas sindicais esse segmento representado, né? Então, hoje nós temos coletivos em 10 estados, bem organizados, tá certo? Que trabalham, né, e trabalham junto aos sindicatos, né, porque nós precisamos conscientizar nossos sindicatos. Porque é um tema difícil, tem que trazer um o sindicato para a luta também, né? Nem eles estão acostumados a lidar com isso. São poucos os sindicatos, né, exemplo aqui de Osasco, que conseguem, quer dizer, colocar essa pauta e trabalhar. Nós em São Paulo temos os bancários, os metalúrgicos do ABC também, que tem, e outros, né, que têm avanço nesse sentido, mas ainda é uma pauta muito difícil, inclusive para colocar na própria pauta de reivindicações e de lutas. Outro problema também é o setor público, porque veja, no setor público, todo edital de concurso, tá certo? Tem lá que reservar um número uma de reserva, vagas, que né? na verdade é no mínimo, né, 5%, mas eles usam 5% como limite, né? Já começa aí. Só que esses editais, eles são feitos de uma forma, tá certo, que não permitem que todo o acesso àquele sistema de provas, por exemplo, quando tem prova prática. Ora, se tem uma prova prática, tem que ser adaptada. Sim. Entendeu? Então, assim, essas coisas não ficam claras nos editais. E o próprio edital acaba sendo uma barreira para se conseguir aquele cargo público. Então, isso leva a quê? Que os nossos sindicatos do setor público têm que estar atentos para isso. Os jurídicos dos sindicatos têm que saber, entendeu? Quer dizer, o que é que falta nesses editais, né? O que é que o edital tem que estar explicitando para realmente dar acesso para todos, para que a gente possa ter ações concretas nesse sentido. Então, assim, nós temos um grande percurso ainda a fazer, junto ao próprio movimento sindical, para que incorpore a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras com deficiência, né? Certo. Agora, a gente está caminhando aqui para o encerramento. Eu não podia deixar de encerrar lembrando uma grande pauta aí dos direitos humanos, né? Uma grande luta, né, de todos os trabalhadores, as trabalhadoras, todas as pessoas que lutam por justiça nesse país, que agora, né, completou um mês a morte da vereadora Marielle Franco. Como é que você avalia esse momento e como é que está a luta, né, Essa é a vereadora Marielle e o Anderson, né, que acompanhava, dirigia o veículo, eles foram executados, né? E, assim, esse é um crime, porque, veja, o Brasil, só em 2017, nós tivemos 58 assassinatos de defensores de direitos humanos no país. 58. É o maior índice de toda a América, né? E a maioria desses assassinatos foram ligados a questões ambientais, disputa de terra e defesa de indígenas. Né? Ou seja, no campo. Né? Um pouco fora da visão, né, dos grandes centros urbanos. A gente não fica sabendo, que os olhos não veem, o coração não sente. Não, e esse já era assim, houve uma redução nesses crimes, né, durante o período do governo Lula, mas continuaram existindo, persistindo, porque essa violência, né, estrutural, né, no país precisa de muitas reformas e transformações para a gente acabar com isso, né? Mas o ano passado aumentaram significativamente no campo. Agora, a execução da vereadora Marielle, ela é um outro patamar, né? Porque acontece na cidade, com uma figura pública, tá certo? No centro do Rio de Janeiro, e em meio a uma intervenção militar que a vereadora denunciava, combatia. E não só a intervenção militar, porque todo o processo de militarização que já vinha acontecendo no Rio de Janeiro e também, quer dizer, os processos que envolvem, né, o crime, as milícias, essas organizações paramilitares, né? Então, ou seja, é um crime que vem trazer, né, uma visibilidade, quer dizer, para essa questão. Muito embora, é claro que é muito marcante o fato de ser uma mulher, né, negra, e também LGBT, mas não, assim, não me parece que sejam essas, claro, as razões principais. Inclusive, a ênfase nessas questões, muitas vezes, ajuda a acobertar as reais
a real dimensão desse crime, que tem esses aspectos, mas não só. Né? Porque a vereadora Marielle, quer dizer, era uma defensora dos direitos humanos, mas olhando estruturalmente os problemas, né? Que estavam acontecendo. Então, assim, está na cara que é um crime que se teve lá quem executou, mas é fundamental também que se encontre os mandantes. Né? Porque certamente isso não veio de ninguém sem poder. Sem poder, sem um propósito muito bem definido. Sem um propósito muito bem definido, né? Jandira, infelizmente eu vou ter que te interromper aqui. Arruda, obrigado pela participação. Nosso tempo chegou aí ao finalzinho. Obrigado pela participação, Jandira. Vamos convidar para ver outras vezes aqui falar no nosso programa. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.